todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, enquanto éramos conduzidos através desta música para a proximidade a um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. Certamente todos nós, no nosso coração, sentíamos a alegria de podermos estar juntos, apesar das circunstâncias, a alegria de podermos, como igreja, estar na presença do nosso Deus e louvá-lo e adorá-lo e celebrá-lo. É de facto um privilégio enorme. E estamos muito gratos por a presença de todos os irmãos e por este privilégio que o Senhor nos dá de podermos desfrutar deste tempo em conjunto. Queremos estender naturalmente então o nosso abraço a todos nesta manhã. Este é um tempo de férias, de algumas movimentações, irmãos vão, irmãos vêm, não é? E estamos com algumas pessoas da nossa igreja fora, mas também outros estão connosco. É um privilégio. Também este é um aspecto gracioso de sermos igreja e de experimentarmos a nossa comunidade. E então a todos nós estendemos o nosso abraço. Também nos alegramos pela vida daqueles que o Senhor vai abençoando com mais um ano de vida. E ao longo desta semana foram alguns irmãos, o Tony, também a irmã São, lá da Missão da Fogueira, a Carla, e hoje mesmo a irmã Alpinda. Vamos também nos lembrar e celebrar a vida desta querida irmã, porque o Senhor continua a abençoá-la e a dirigi-la. E somos gratos pela vida de todos os irmãos. Não nos cansamos de renovar as nossas recomendações no que diz respeito à situação que vivemos, no que diz respeito aos cuidados e ao distanciamento necessário. Às vezes a normalidade pode nos levar a baixar alguns cuidados. Como as notícias vão passando, percebemos que não podemos nos descuidar, temos que manter estes cuidados. E por isso, aquilo que temos sugerido, estabelecido e que temos também experimentado, eu queria pedir que os irmãos então continuassem a observar para que, pelo menos, esta boa parte da retoma não nos seja retirada. Que, apesar das circunstâncias, não tenhamos que voltar a um afastamento como já tivemos anteriormente. Então, vamos continuar a ter estes cuidados. Lá atrás já está no placar o semeador. Eu mandei por e-mail para os irmãos que têm e-mail. Se algum irmão desejar em impresso, por favor, diga-me que eu posso imprimir e fazer chegar aos irmãos com algumas notícias, algumas informações da realidade das nossas igrejas, da convenção. Então, por favor, os irmãos sintam-se à vontade, caso necessitem, para pedir. Só uma pequena recomendação que eu queria deixar com os irmãos. Há algumas semanas atrás, não temos a certeza do que é que aconteceu efetivamente, há algumas semanas atrás percebemos que uma brigada da GNR passou e pelo menos se não multou, por nota de algumas matrículas. Não sei se vai dar aso a alguma multa ou não. Mas queria só pedir aos irmãos, no sentido de termos algum cuidado, provavelmente às vezes nós facilitamos e podemos estacionar fora de mão ou até em um lugar menos próprio. Ainda temos normalmente estacionamento aqui atrás para evitar alguma situação de incómodo e que traga também alguma dificuldade para os irmãos. Então, se os irmãos puderem, usem tanto quanto possível o nosso estacionamento e usando aqui à frente, vamos ter algum cuidado, porque eventualmente, lá está mais uma vez, a nossa facilidade pode promover alguma consequência. Então, por favor, os irmãos tenham essa atenção para a melhor ordem também na nossa experiência de vida aqui neste lugar. Continuamos e queremos continuar a estar comprometidos em oração pelos nossos irmãos, por aqueles que mais dificuldade lidam das suas saúdes. Vamos continuar a entregar a vida da Cristina, da irmã Délia, da irmã Maria da Luz, a irmã Júlia, da Missão da Fogueira, também parece-me que não tem passado bem. Vamos tentar procurar saber também o que se passa com a irmã Júlia também. Os irmãos, por favor, vamos nos cuidar em oração para que o Senhor também, através deste mecanismo, desta ferramenta que o Senhor nos dá, possa incrementar a nossa comunhão, a nossa proximidade e também a intervenção sobrenatural e graciosa de Deus sobre as nossas vidas. Vamos continuar, obviamente, lembrei estes nomes, mas há outros que os irmãos bem sabem que está na nossa lista de oração que os irmãos naturalmente têm convosco. Falando em assuntos de oração, eu queria hoje partilhar com os irmãos algo que eu creio que é importante também. A nossa igreja está envolvida em projetos missionários de diversa forma. Estamos com o Marco e a Marina absolutamente comprometidos com tudo o que o Senhor está a fazer na Mialhada. Temos um outro projeto
no qual nós nos envolvemos mensalmente, porque estamos comprometidos com o pastor Carlos Martins e a sua família lá bem no norte. Vou pedir ao Filipe, por favor, para nos passar algumas imagens. Porquê? Porque este é um projeto que nos é conhecido e que nós amamos e com o qual nós nos envolvemos. No passado domingo, as duas igrejas juntaram-se, Pias e Valença, para celebrar o aniversário, uma 35 e a outra 92 anos, e fizeram de uma forma realmente maravilhosa que eu queria partilhar com os irmãos, porque é motivo de ação de graças e também nos continuarmos a envolver em oração por esta igreja. Neste ato de celebração, eles celebraram 9 batismos, e só para os irmãos terem também, o batismo é sempre um momento muito importante na vida da igreja, mas só para os irmãos terem ainda mais um motivo de gratidão, desde 2000, do ano 2000, que não havia batismos nestas duas igrejas. Portanto, há cerca de 20 anos, e é um motivo de gratidão e de louvor ao Senhor, porque vidas continuam a ser resgatadas e também o Senhor tem honrado e cuidado desta família que ali tem servido, e nós queremos continuar a ser parte de tudo o que o Senhor está aqui a fazer. Então, creio que também por tudo isso era motivo para nós nos juntarmos em oração, em gratidão ao Senhor, por aquilo que o Senhor está a fazer nas nossas vidas, na vida da sua igreja, no nosso país. E então, com mais este motivo acrescido, eu vou pedir que nós possamos ficar de pé, que possamos nos dirigir ao Senhor em oração nesta hora, em clamor, em gratidão, acima de tudo, em adoração, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele está a fazer e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Entregando também aos cuidados dele, então, aqueles que mais necessitam. Eu ia pedir ao irmão Samuel Mota, por favor, para nos dirigir nesta hora em oração. Vamos orar. Pai Santo, glorioso Deus, aqui estamos, Senhor, para te louvar, porque Tu nos chamaste desde a eternidade, Senhor. Tu nos criaste, Tu providenciaste a nossa salvação, Tu cuidas de nós em cada instante. Ó Senhor, e apesar das nossas imperfeições, dos nossos problemas, a Tua misericórdia manifesta-se diariamente sobre nós. Pai, louvamos por isso. Senhor, te agradecemos por podermos estar aqui para te prestar este louvor enquanto comunidade de filhos de Deus. Ó Senhor, nós sabemos que há alguma dificuldade, alguma limitação, mas te agradecemos a liberdade de o fazermos numa sociedade no mundo onde, de forma crescente, as dificuldades para prestar culto livremente têm vindo a ser combatidas, Senhor, a ser aumentadas. E nós te louvamos. Senhor, louvamos também por cada alma aqui presente da comunidade. Senhor, obrigado por todos os cuidaste. E aqui estamos com o mesmo propósito. Lembramos-nos daqueles que, por razões de debilidade física, de enfermidade, não se podem juntar a nós. Senhor, tu és aquele que tudo sabe, tudo pode, e tu conheces os seus problemas, e nós os colocamos ao teu cuidado, Senhor. E te pedimos que a tua paz se manifeste em cada um deles nesta hora, Senhor, para que eles possam sentir a tua presença e louvar dentro das tuas vidas. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito nos dirija nos momentos que aqui vamos passar de louvor, de gratidão. Ó Senhor, que a tua palavra nos alimente, lida, meditada, Senhor, que ela penetra nos nossos corações e nós seremos aqui enriquecidos, deputados, Senhor, faz-nos homens e mulheres de fé. Para que possamos olhar para Ti, mas não olhar apenas com a contemplação de um Deus soberano, misericordioso, mas também faz-nos homens e mulheres de ação. Que possamos, na verdade, ser aquilo que Tu queres que nós sejamos, de acordo com a Tua vontade, sermos o sal e a luz. Ó Senhor, é esta a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar de pé, vamos continuar abordando e aproximando-nos em oração e adoração de um texto bíblico cheio de significado para as nossas vidas e para a nossa experiência de adoração. É um texto que encontramos em Hebreus, capítulo 10. E o autor da carta aos Hebreus é conduzido pelo Senhor para registar algo que determina e que registra muito daquilo que nós somos como igreja e experimentamos. Diz assim:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua morte. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Amém. Quem fez a promessa é fiel e fez a obra. Havia um véu que nos separava, havia um véu que impedia a nossa intimidade com Deus. Esse véu foi rasgado e hoje podemos experimentar uma intimidade que de outra forma não era possível. E é isso mesmo que nos motiva a levantar as nossas vozes e vamos então juntar as nossas vozes para louvá-lo com este coro. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui e contemplamos a tua graça, a tua face e nos rendemos a ti. Isto porquê? Porque Jesus rasgou, fez a obra e anulou aquilo que nos separava. Então vamos juntar as nossas vozes em oração, em louvor nesta hora. Pelas nossas expressões e depois há coisas que correm menos bem, porque esta máscara tanto nos incomoda, também impede essa comunicação. Então peço desculpa por algumas imprecisões no nosso trabalho enquanto grupo de louvor, enquanto músicos que queremos contribuir para que o louvor do Senhor ao Senhor seja mais harmonioso. Mas, bom, o Senhor é tão bom que vai certamente não ter em consideração estas nossas dificuldades, porque de facto Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que nos ama, acima de tudo Ele é um Deus que quer e deseja o nosso louvor, a nossa adoração, algo que precisa de ser desejado, que precisa de ser vivido no fundo do nosso ser, do interior da nossa vida. E é isso mesmo que eu também queria propor, que nós pudéssemos, nesta hora, tentar declarar: Senhor, o meu desejo de honrar, de glorificar, de louvar o meu Deus,
um desejo que tem que nos levar aos limites ou além dos limites. O que nós vamos cantar diz que com tudo o que há em mim, eu te louvo. Com tudo o que há em mim. O que estamos a declarar ao Senhor é que este desejo se materializa numa vida completamente consagrada a Ele. Então, se concordamos, se desejamos isso, vamos juntar as nossas vozes e vamos louvá-lo com este coro. acabamos de cantar, queremos mesmo muito que seja aquilo que tu encontras no nosso coração, na nossa vida. Um desejo insaciável de te adorar, um desejo que esperamos que tu possas ter expressão também no nosso viver diário. Enquanto
enquanto toda a nossa vida possa realmente honrar e glorificar o Teu santo nome. E queremos pedir-te que aceites esta nossa adoração, este nosso louvor a Ti, que és o único digno de receber, o único a quem nós queremos de facto adorar e celebrar. E queremos fazê-lo não só com as nossas vidas, com as nossas vozes, mas queremos fazer com a nossa vida toda, integral. E por isso, enquanto nos aproximamos também de Ti, através das nossas ofertas, te pedimos que Tu as aceites como expressão única da nossa adoração e celebração ao Teu santo nome. Por tudo isto, e em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amados, nós vamos ainda expressar com as nossas ofertas a nossa adoração ao Senhor. Vamos continuar a fazer o mesmo dele, vamos descer pelo meio e depois regressar pelas laterais. Os irmãos que estão na galeria podem usar o recipiente que está lá. Entretanto, enquanto entregamos esta oferta, vamos ainda, e mais uma vez, cantar este coro e entregar a adoração ao Senhor. Este é o nosso desejo. Vamos então louvá-lo. Também, nesta ocasião, juntar as nossas vozes em orações mais curtas, mais longas, como desejássemos. As orações de gratidão ao Senhor. Uma gratidão que, naturalmente, tantas vezes inclui também o desejo da intervenção de Deus, a necessidade da intervenção de Deus. Mas, conforme o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo, vamos expressá-lo também, enquanto igreja aqui presente. Os motivos, as razões pelas quais, primeiramente, queremos louvá-lo e também desejamos e esperamos a sua intervenção. Então, os irmãos que desejarem, levantem a sua voz e vamos celebrar. Vamos honrar este Deus, que é um Deus absolutamente maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos por estar aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, pela força que dás aos teus filhos nos momentos difíceis da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos deste. Obrigado, Senhor, por todos quantos são teus. Ó Senhor, que todos os dias da nossa vida possamos ser gratos a Ti, mesmo nos momentos difíceis. E que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, Santo, Santo Deus, obrigado, Filho do Pai, porque nos dás o grande privilégio de estar na Tua casa. Te
de contribuirmos com as nossas ofertas, Senhor, de podermos cantar louvores, de podermos ler a Tua Palavra, de podermos usufruir, Senhor, deste espaço aqui que nos acolhe. Ó Pai Santo, obrigado porque somos família, e uma família especial em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado porque um dia Tu nos resgataste e Tu pagaste um alto preço, Pai. Obrigado por essa dádiva. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Só Tu és digno de toda a adoração, de todo louvor. Pai querido, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, Senhor, pelo Teu infinito amor demonstrado em Teu Filho Jesus, Senhor, prometido, peço e pede para Ti. Obrigado. Ó Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, porque podemos em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar, levar os nossos pensamentos, os nossos corações a Ti, Senhor, com a certeza de que Tu nos ouves, Senhor. Ó Pai querido, obrigado pela vida de cada alma aqui presente nesta manhã, Senhor, que aqui se reúne com o propósito de louvar e de adorar. Também te rogamos a Tua bênção e a Tua orientação para as famílias que aqui representamos. Sim. Que cada um possa, nas suas vidas, ó Pai, desejar em cada dia servir mais e melhor. Sim, seja. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, Senhor, e perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão imensa, Deus Pai, por cada hora, por cada momento, pela força imensa que nos dás, Obrigado. força que nunca imaginávamos ter. Obrigada porque as tuas promessas não falham. Estás connosco todos os dias, todos os momentos. Obrigada. Pai, nós Te adoramos e celebramos este momento na Tua presença, porque Tu nos amastes de uma forma extraordinária através do Teu Filho Jesus Cristo. E é a Ele também que nós queremos manifestar, que nós queremos celebrar a graça de o podermos amar, a graça de podermos ser tocados e transformados pelo Seu amor. Mais uma vez Te pedimos que aceites a nossa adoração neste momento e transforma-nos também através da ação do Teu Santo Espírito, enquanto o fazemos, enquanto nos aproximamos da Tua Palavra, enquanto estamos juntos na Tua presença. Para Ti todo o louvor, toda a honra, o fazemos não por nós, mas no nome bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vamos ainda celebrar este amor maravilhoso que temos em Jesus Cristo. O hino Jesus Sempre Te Amo é um hino que nos remete a uma adoração, uma celebração daquilo que de facto Deus é. E Deus é um Deus de amor. E Ele revelou através do Senhor Jesus Cristo e nós queremos amá-lo. Ele amou-nos primeiro, é verdade, mas nós precisamos de o amar. Então, vamos juntos cantar este hino. Jesus Sempre Te Amo. Desculpa, mas eu não estou aqui. Peço desculpa, isto hoje estamos mesmo a comunicar mal e a culpa é minha. Bom, Ré sustenido, ok. Foi o Ré sustenido que me traiu, irmãos, peço desculpa. Não, desculpa, ok. Sempre
queria muito que nós pudéssemos cantar outra vez esta terceira estrofe. Os instrumentos não vão tocar, vamos juntar só as nossas vozes, mas vamos considerar seriamente, mais uma vez, aquilo que acabámos de dizer. Eu te amo na vida, na morte também. Isto remete-nos também para a eternidade, para a glória, onde tudo isto será excelente e não vai haver problemas de tonalidades de músicas nem tudo mais, nem as nossas limitações, onde a nossa adoração e a nossa celebração será maravilhosa. Vamos nos juntar com esta terceira estrofe. Eu te amo na vida, na morte também, sempre hei de louvar-te na glória de além, agora e para sempre, por ti viverei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Amém. Amém. Que assim seja. Amados, tenho que confessar que estou um pouco ansioso, primeiro para tirar esta máscara, que é tão incomodativa. Depois também partilhar com os irmãos que esta foi uma semana intensa no que diz respeito à compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, e não só à compreensão, mas também ao impacto que tudo isto tem na nossa vida. E eu pedir aos irmãos, por favor, para abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 16, primeiro livro da Bíblia. É fácil. Vamos ao capítulo 16, onde vamos lembrar alguns versículos que nos remetem para um episódio, para um momento da vida de uma família. A família de Abraão e de Sara. Gênesis, capítulo 16, versículos 1 e seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abrão anuiu, concordou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Vamos saltar ao versículo 15, ainda deste capítulo. O versículo 15 diz assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Pai querido, nós estamos na Tua presença e, como sempre, tão dependentes da Tua intervenção. Eu peço-te, Pai, que nesta hora Tu possas, pela ação soberana do Teu Santo Espírito, falar aos nossos corações. Usa a Tua palavra e somente ela para tocar, abençoar, transformar, dirigir as nossas vidas, alimentar os nossos corações e conduzir-nos naquilo que é a Tua vontade e o Teu propósito para cada um de nós individualmente e como Tua Igreja. Por tudo o que Tu és, acima de tudo pelo Teu amor em Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, depois de uma semana em que procuramos entender o impacto que tem, que precisa de ter na nossa vida o modelo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou no Pai Nosso, enquanto percebemos que fazer esta oração tem necessariamente uma implicação prática nas nossas vidas, enquanto ia processando isso,
o Senhor ia-me incomodando ao mesmo tempo e creio que muito relacionado com isso, com um outro texto. Os textos biográficos são da maior importância e benefício para as nossas vidas, não só espirituais, mas até culturais. Pelas biografias, pelas histórias de homens e mulheres, nós somos ensinados, edificados, dirigidos. Na verdade, a Bíblia, a Palavra de Deus, é em muitos aspectos um texto biográfico. Entre uma vasta lista de livros que tenho à espera para ler, tinha há algum tempo um livro de título Transformados à Sua Imagem, um livro que tem como autor Watchman Nee. Enquanto lia o livro, que ainda estou a ler porque é uma leitura que necessita de algum processamento e, portanto, não pode ser muito rápida, pelo menos para mim, mas enquanto lia o livro era profundamente incomodado pelo conteúdo, sentia necessidade também, por causa disso, de conhecer um pouco da história do autor do livro. Normalmente eu não gosto de ler alguma coisa que não sei quem é o autor ou que não conheço nada sobre o autor. Neste caso comecei a ler o livro e só depois senti de facto a necessidade de procurar quem é este Watchman Nee. E ao ler um pouco da sua biografia, as palavras que ele escreveu e que eu estava a ler ganhavam muito mais importância e um significado realmente muito maior. Watchman Nee é o nome inglês adotado por um irmão nosso que, após a sua conversão aos 17 anos, mudou o seu nome. Ele nasceu na China em 1903, foi um influente líder cristão, abençoou muito a igreja na China. Ele, de facto, começou o seu ministério antes desta implantação deste regime socialista. Converteu-se então aos 17 anos, teve um ministério ativo de cerca de 30 anos, com muitas lutas, com muitos sofrimentos, mas estima-se que pela sua intervenção mais de 400 igrejas tenham sido implantadas na China. Ele morreu em 1972, numa prisão, depois de 20 anos de prisão, e foi preso única e exclusivamente porque amava a Cristo. E o fazia e manifestava isso publicamente, porque não aceitou aquilo que um regime que era contra a vontade de Deus lhe queria impor enquanto filho de Deus. Por causa disso, morreu na prisão. A família só mais tarde soube que ele tinha morrido quando lhe entregaram as cinzas, depois tinha sido cremado. E olhar para a história deste homem tocou e perturbou muito o meu coração. Neste livro, Watchman Nee desafia-nos, e eu não disse o nome dele em chinês porque obviamente não queria perturbar os irmãos, porque iam perceber que eu não percebia nada de chinês, não é? Porque ele tem um nome obviamente chinês que não tem nada a ver com esta expressão. Mas neste livro, este querido irmão desafia-nos a uma transformação total e radical na nossa vida como resultado da presença e ação poderosa de Jesus. E é curioso que ele, focado nessa transformação, vai usar os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó para nos conduzir na compreensão dessa transformação e, com o seu exemplo, ajudar-nos a compreender como, de facto, precisamos ser transformados ao modelo maravilhoso de Cristo. Amados, tenho que vos confessar que, de uma forma muito cirúrgica, o Senhor falou-me nestes dias, e ainda está a falar, é um facto, através desta perspectiva que o Watchman Nee revela e apresenta aqui no livro, no que diz respeito à forma como eu olho, eu considero e eu respondo à missão de ser sal e luz, de ser um discípulo de Jesus comprometido com a missão. E eu queria muito partilhar com os irmãos hoje algumas destas reflexões, algumas destes incômodos, no momento, amados, em que naturalmente tantas questões se levantam. Eu partilhava com os irmãos a semana passada. Vivemos um momento único da vida da Igreja. Questões se levantam. Como é que nós vamos cumprir a missão nestas circunstâncias? Como é que vamos colocar em prática o propósito de Deus quando tantas limitações, tantos impedimentos surgem para aquilo que nós consideramos normal para o desenvolvimento desse projeto e desse propósito de Deus? Com todas estas inquietações, o Senhor
falou comigo. Eu peço que os irmãos, por favor, mantenham as vossas Bíblias abertas e vamos ao capítulo 12 de Gênesis. Vamos ao início desta história de Abraão. Os primeiros 3 versículos de Gênesis 12 registram a chamada de Abraão. Abraão era um pagão, era um homem que não tinha um relacionamento com Deus. Não temos nenhum registro. Enquanto anteriormente Deus, por exemplo, com Noé, usou Noé, reconhecendo e registrando que era um homem que colocava um sorriso no seu coração, de Abraão nós não temos essa informação. Mas, como diz, e vamos ler capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu Abraão para uma intervenção agora diferente daquela que tinha feito anteriormente. Agora, através de uma aliança com este homem, e a partir dele, o Senhor agora queria intervir numa perspectiva redentora a longo prazo. Deus aqui registra que deseja, a partir da descendência de Abraão, criar um povo, um novo povo, uma nova nação. Isso está bem presente aqui nestes primeiros versículos. Não era só uma nação, não era só um povo, era também um território, também incluía um lugar, Canaã, um lugar próprio para este povo viver e, a partir desse lugar, ser bênção para o mundo. Deus chama Abraão para, a partir dele, e usando ele como um instrumento, Deus, possa realmente trazer bênção para o mundo. Um mundo que, obviamente, e basta ler os capítulos anteriores, obviamente precisava muito. Era urgente a intervenção de Deus. Amados, este é o plano de ação de Deus. Um homem, uma família, uma descendência, uma nação, um povo, um território, para trazer bênção, redenção ao mundo. Esta aliança, como nós percebemos, incluía um filho. E, de facto, quando Abraão ouviu esta promessa, esta aliança da parte de Deus, para Abraão provavelmente não fez muito sentido ouvir falar em descendência. Porque Abraão e Sara tinham uma dificuldade. Sara era estéril. A idade avançava. Mas Deus já tinha uma solução e um plano para esse problema. Se nós avançarmos ao capítulo 15, ao versículo 4, diz: isto respondeu logo o Senhor. Quando Abraão questionou, mas como é que eu vou ter descendência? Deus respondeu, isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Isto é confirmado mais à frente, noutros textos, por exemplo, no capítulo 17, no versículo 16. É assim, neste contexto, desta promessa, para um problema, para uma parte da aliança e do plano de Deus para a qual Abraão não percebia muito bem como as coisas iam acontecer, é também nesse momento e nessa circunstância que Abraão tem aquele que com certeza é o momento mais importante da sua vida e que mais tarde Paulo registra e nós bem sabemos. O versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Um momento da experiência de uma fé salvadora na vida de Abraão. Abraão é agora um homem resgatado, instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento deste plano que Deus tinha também, não só para redimi-lo a ele, mas para redimir toda uma humanidade, todo o mundo. Quando nós olhamos para estes textos, percebemos que Abraão está, desde o início, muito consciente da chamada de Deus. Para Abraão não havia dúvidas. Aquilo que Deus tinha falado com ele era claro. Ele sabia que a missão implicava uma mudança de terra. E o que é que ele fez? Imediatamente respondeu a essa questão. E ele, imediatamente, agarrou
em toda a sua família, em toda a gente. E percebemos pela descrição que isto não era algo fácil. Era muita gente, eram muitos recursos. Mas isso não foi impedimento. Apesar desse impacto, Abraão imediatamente respondeu a esta parte, esta importante e significativa parte da missão. Abraão também sabia que esta missão necessitava de um relacionamento de intimidade e de adoração com este Deus, que agora o chamou e que agora estava próximo dele. A sua resposta também foi muito imediata. São muitos os textos. Voltando agora ao capítulo 12, versículo 7 e 8, nós percebemos que logo houve respostas de Abraão a esta comunicação do Senhor através de adoração com altares. Temos muitos momentos em que, depois do capítulo 13, Deus volta a falar com Abraão. No capítulo 15, Deus volta a falar com Abraão e Abraão sistematicamente também respondendo em adoração, em celebração, em honra a este Deus. Deus também sabia, ou melhor, Abraão também sabia que esta missão implicava e incluía algo muito importante e cheio de significado: a sua descendência. E quando falamos de descendência, obviamente, um filho. E Deus prometeu esta descendência. Deus prometeu este filho a Abraão. Só que enquanto em relação ao lugar, em relação à terra, a resposta de Abraão foi imediata. Em relação à comunicação, à intimidade, a resposta também foi imediata. Em relação a este aspecto, havia uma dificuldade da parte de Abraão. Como já lembrámos, Abraão estava avançado na idade. Sua esposa Sara era estéril. Abraão sabia que Deus era a fonte da provisão para todas as questões desta aliança. Também para esta importante parte da missão, ele sabia que Deus era a provisão. Mas nesta área, ele estava perante um teste tremendo à sua fé e ao compromisso que ele tinha com o seu Deus e com esta missão que agora recebera da parte de Deus. É nestas circunstâncias, amados, que nós chegamos ao capítulo 16 e consideramos os versículos que lemos no início da nossa partilha convosco. Quando chegamos ao capítulo 16, percebemos que Abraão, aos olhos de Deus, que estava comprometido com ele e com a sua missão, resolveu dar uma ajuda a Deus. A verdade é que o tempo tinha passado. Ele já estava há 10 anos em Canaã e a descendência, nada, não estava a acontecer nada. E Abraão estava a ficar velho. Abraão, comprometido com a sua missão e com o seu Deus, impaciente, determinado, certamente cheio de boas intenções, decide então dar uma ajuda ao plano de Deus. E como nós já percebemos, desta ajuda resultou Ismael. O problema, amados, é que Ismael não é o plano de Deus. Aliás, ele não é o plano de Deus nem no tempo, nem no método. Infelizmente, nós bem sabemos, a história já se encarregou de nos confirmar que Ismael não era o plano de Deus. O plano de Deus, o cumprimento da sua promessa de descendência através de Abraão, da descendência com um filho, que é parte importante e significativa desta missão, é dada então por Deus mais tarde a Abraão, chega 15 anos mais tarde, e então agora sim, no tempo de Deus e da forma certa, no método de Deus. Isso, os irmãos, podemos confirmar, capítulo 21, versículos 1 a 5. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor, cumpriu, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho.
Amados, o tempo de Deus, aos olhos de Abraão, estava a tornar-se demasiadamente tardio. Ele e Sara estavam velhos. O método que Deus decidiu para que houvesse descendência e cumprimento da promessa estava a tornar-se impossível. Tão impossível que, como nós bem sabemos, Sara se riu desse plano. Como é que é possível? Ela era estéril. Mas para além de ser estéril, neste momento, humanamente e fisicamente estava irremediavelmente impedida. Porque já não havia condições físicas para ela experimentar a maternidade. Mas este episódio, amados, e é aqui que tudo isto ganha uma dimensão realmente muito perturbadora para todos nós. Neste episódio, Deus revelou que o seu tempo e o seu método são sempre certos. Mesmo quando são impossíveis. Mesmo quando nós olhamos e dizemos, bom, só um milagre. Pois é exatamente isso que Deus faz. No tempo e da forma certa. Aliás, o próprio Deus registrou isso, capítulo 18 e versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amados, como o relato bíblico nos revela, o plano de Deus avançou como Deus sempre planeou, através do filho da promessa, Isaque. Com a solução que Deus tinha no tempo certo e da forma certa, no método certo. O plano de Deus não avançou através da solução de Abraão, não avançou através de Ismael. O plano de Deus não avançou nem no tempo de Abraão, nem no método de Abraão. De facto, Deus rejeitou a solução de Abraão. Mas Abraão continuava a ser o instrumento para chegar a Isaque. Ele continuava a ser um instrumento, mas não no tempo, nem no método, nem na ajuda de Abraão. Amados, nós estamos a considerar hoje Abraão, que é considerado o pai da fé. E ele é considerado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. As Escrituras no Novo Testamento registram o valor, o significado da vida deste homem no plano redentor de Deus. De facto, a vida de Abraão é transversal. As 3 maiores religiões monoteístas têm Abraão como alguém muito importante. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo. É de Abraão que nós estamos a falar, amados. Mas pensemos agora em nós. Pensemos em nós agora. É óbvio que estamos em alianças diferentes. E naturalmente, e por esse motivo, em circunstâncias diferentes daquela que Abraão estava. E nós, de facto, não somos Abraão. Nós não somos Abraão. Mas, e só uma parte, de facto há muitos aspectos simbólicos da história de Abraão que nos relacionam também com a nossa história e que obviamente nós hoje aqui não poderemos considerar. Mas, amados, com as devidas diferenças, de alguma forma, tal como Abraão, também nós fomos chamados, ou somos chamados. E somos chamados, e ao sermos chamados, também nós, tal como Abraão, recebemos uma missão. Uma missão. Deus tem para hoje também um plano. Um plano que nos inclui a nós individualmente e que é desejo do Pai usar a sua igreja. Para quê? Para abençoar as nações. Para sermos instrumentos de bênção para as nações. Tal como com Abraão, também hoje há um filho. Hoje não é Isaque. Hoje o filho é Jesus Cristo. E, amados, é nossa responsabilidade, dada por Deus, é nossa responsabilidade de revelar o Filho de Deus ao mundo. Tal como Abraão foi um instrumento para trazer Isaque, hoje cada um de nós e como igreja
Somos instrumentos para conduzir, para revelar Jesus Cristo ao mundo. E se o mundo, no tempo de Abraão, precisava de redenção, amados, como o nosso mundo precisa de redenção. Como o nosso mundo precisa. Mas, amados, tal como aconteceu com Abraão, também conosco vai acontecer no tempo de Deus e no modelo de Deus, no método de Deus. Por muito que impossível nos possa parecer isso, e que algumas vezes, tal como Sara, nos possamos rir também do plano de Deus. O quê? A igreja? A igreja é que vai levar Jesus Cristo ao mundo? Deus não. Deus não percebeu que isto é impossível. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu não tenho condições. Este modelo, este é um método impossível. Amados, como? Como é que nós vamos fazer isto? Como é que a história de Abraão nos pode ajudar a compreender que esta aliança hoje, na qual nós estamos incluídos e na qual Deus tem um plano e no qual Deus nos incluiu nesse plano, para o qual nós fomos chamados, como é que isso pode acontecer? E como é que a história e a experiência de Abraão nos pode ajudar? Amados, e obviamente este é um assunto que certamente não será encerrado, ou impossível encerrar hoje, enquanto pensava isto, enquanto era incomodado pelo este querido irmão Watchman Nee, foram vindo ao meu coração uma pequena lista de coisas que inevitavelmente precisam de acontecer para que este plano possa realmente ir para a frente. O primeiro aspecto, a primeira coisa que precisamos de fazer é perceber, compreender e comprometer-nos com a missão. Eu espero não desiludir alguns de vós, mas, amados, nós não fomos chamados e não estamos aqui neste mundo para passar e desfrutar de alguns anos de boa vida mais ou menos agradável. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nem esse é o plano de Deus. Embora me pareça, e eu não me quero excluir dessa imagem que tantas vezes passamos, que nós vivemos muito mais comprometidos em viver alguns anos mais ou menos confortáveis, a desfrutar mais ou menos daquilo que o Senhor nos vai permitindo viver, do que comprometidos com a missão. Mas a missão, aquilo para o qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou, é para irmos por todo o mundo, ir, tal como Abraão, partilhar esta mensagem, fazer discípulos de Jesus, participar nessa intervenção através do batismo, através do ensino. Podemos ir a 1 Coríntios, capítulo 2, por favor. Hoje precisamos de fazer alguma destreza bíblica e eu peço perdão se hoje terminarmos um pouquinho mais tarde, mas queria mesmo muito partilhar isto com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2. Vejam só a experiência do apóstolo Paulo no que diz respeito à compreensão e ao compromisso com a missão. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Estas são palavras do apóstolo Paulo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, foi em temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Amados, nós temos que estar comprometidos neste modelo com a missão. Precisamos de perceber o que é que de facto Deus nos tem dado como missão. Para o que é que Ele nos tem chamado? Amados, se a chamada que nós tivemos é para passar uns quantos anos a gozar esta vida, bom,
Poderá ser, mas então não é para esta missão, não é para este plano que Deus tem para a redenção do mundo. Porque a redenção do mundo, este plano onde Deus nos inclui, para o qual Ele nos chama, tem um respaldo nesta experiência e nas palavras do apóstolo Paulo e na missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu e que encontramos lá também em Mateus 28, 19 e 20. Amados, uma outra coisa que precisa de acontecer é que nós precisamos de ouvir Deus. Nós precisamos de investir mais em ouvir Deus. Nós precisamos de mais intimidade com Deus. Abraão definitivamente investiu. Ele é uma marca da proximidade. A forma como ele ouvia, comunicava, falava com Deus não nos deixa indiferentes. Nós precisamos de o fazer naturalmente. Precisamos de fazer isso. E ao fazer isso temos que fazer uma outra coisa. Precisamos de confiar em Deus. Temos que confiar que Deus tem um bom plano e temos que confiar que Ele tem tudo sob o seu controle. Amados, quando nós olhamos à nossa volta e parece que o plano é impossível e é óbvio que não vai acontecer, amados, Deus tem tudo sob controle e Ele tem todo o poder e o seu plano é verdadeiramente bom. Embora aos nossos olhos isso pareça impossível. Uma outra coisa que nós precisamos de fazer, e provavelmente, amados, aqui somos tão desafiados como Abraão, e como é difícil esta área. Amados, nós temos que aceitar o tempo de Deus. É tão difícil, amados. Eu tenho que reconhecer a minha dificuldade nisto. Eu tantas vezes discordo do tempo de Deus. Tantas vezes que eu olho para Deus e digo, Deus, o que é que estás a fazer? Não é óbvio que nós temos que fazer isto ou que eu tenho que fazer aquilo? Como igreja temos que ter esta ou aquela intervenção? Amados, nós precisamos de aceitar o tempo de Deus. Não há outra forma. Ao mesmo tempo, amados, que nós precisamos de aceitar o tempo de Deus, há uma coisa que nós temos que parar de fazer. Aliás, o Watchman Nee, neste livro, diz uma coisa muito interessante. Pregar para desenvolver e entusiasmar pessoas à evangelização e ao envolvimento missionário é fácil. E até é bem aceito. Só que ele está aqui a dizer exatamente o contrário. E ele sentiu muitas dificuldades. Ele diz à igreja, parem de fazer o que estão a fazer. Parem de tentar dar ajudas com as vossas maravilhosas ideias, com os vossos maravilhosos métodos, que são absolutamente inúteis. E, amados, nós perdemos tanto tempo com os nossos métodos e com as nossas maneiras de fazer coisas, quando as nossas maneiras de fazer coisas só vão produzir uma coisa, tal como aconteceu com Abraão. E Ismael é o que vai produzir. Porque o Isaac vai vir no tempo de Deus e no método de Deus. Isto é tão difícil para mim, amados. Tão difícil para mim. Como certamente foi para Abraão. Temos que parar, amados. Temos que investir muito mais em ouvir Deus do que tentar arranjar soluções para fazer aquilo que Deus já decidiu como é que vai fazer. E sabem como é que Ele vai fazer? Porque essa é outra coisa que nós precisamos de fazer. É estar absolutamente focados e disponíveis para executar exclusivamente o plano de Deus. Exclusivamente o plano de Deus. Temos que estar disponíveis e focados para ouvir o que Ele tem para nos dizer e fazer. Há um exemplo muito prático disso, quando Maria diz aos servos, aos serventes lá naquele casamento, façam tudo o que Ele disser. Amado, é isso que Ele nos está a dizer hoje. Façam tudo o que Ele disser. Não o que o nosso plano maravilhoso para intervenção e salvação do mundo diz para nós fazermos. Em João capítulo 15, versículo 10, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio a dar este exemplo. Sabem o que é que Ele diz lá? Eu faço o que o Pai manda. Vocês querem se envolver? Façam o que eu vos mando. Porque eu faço o que o Pai manda. Eu faço o que o Pai manda. E, amados, houve um momento em que o Senhor Jesus Cristo também disse, Pai, se calhar era melhor outro modelo. Possível, passa este modelo, porque este modelo é duro. E nós bem sabemos a resposta. Foi a vontade do Pai e foi no modelo do Pai. E Jesus submeteu-se. Nós o que é que fazemos? Tantas vezes fazemos o mesmo que Abraão. Amados,
esta história de Abraão tem um pormenor muito significativo. Tem muitos, mas tem mais um que me chamou a atenção. Há uma coisa que nós precisamos de fazer verdadeiramente, mais do que verbalizar, precisamos de fazer verdadeiramente. Nós precisamos de morrer e deixar Deus agir em nós e através de nós. Amados, aos 100 anos, Abraão e Sara estavam absolutamente mortos para que acontecesse um nascimento natural. É óbvio, não é? Nós sabemos disso. A palavra diz e nós sabemos disso. Não fosse ela somente estéril, obviamente já estavam fora de prazo. Já não ia acontecer. Eles estavam mortos para essa solução. Sabem quando é que Deus agiu? Exatamente quando eles estavam mortos para essa solução. Foi nesse momento que Deus agiu. Nós tantas vezes lembramos as palavras do apóstolo Paulo lá em Gálatas 2,19. Estou crucificado com Cristo. Mas sabem o que é que nós fazemos? Estamos crucificados, mas insistimos em dizer a Deus para fazer as coisas da nossa maneira. Os crucificados, os mortos, não têm capacidade, amados. Sujeitam-se àquilo que Deus está a fazer. E é isso que nós precisamos de fazer. Abraão e Sara tiveram que morrer para aquela solução, para Deus cumprir no seu tempo e no seu modelo a sua vontade e o seu propósito. Amados, nós precisamos de morrer para que Deus cumpra a sua vontade e haja em nós conforme o seu querer. Sabem o que é que vai acontecer? Como aconteceu também na história de Abraão. É que obviamente o Senhor vai ser glorificado. Deus vai ser honrado quando de um homem de 100 anos e de uma mulher já passada no tempo e estéril nasce um filho. Porque isso obviamente só pode ser obra e intervenção de Deus. É que quando Deus age em nós, através de nós, não com as nossas ajudas, mas única e exclusivamente usando as nossas vidas, Ele é glorificado. Tal como Deus foi glorificado com Isaac, também Ele hoje é glorificado em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo. Nós precisamos de ter constantemente o sentimento que João Batista teve, que Ele cresça e eu diminua, porque a glória é dele. Amados, nós precisamos de ser mais e fazer menos. Precisamos de ser mais filhos de Deus, crucificados, mortos, para pararmos de fazer aquilo que tantas vezes fazemos, que são os nossos planos e as nossas estratégias. Amados, o sal e a luz só precisam de ser sal e luz para transformar, para cumprir o seu propósito. Eles não precisam de mais nada. Nós hoje compramos sal com aromas, não é? Mas isso não é o plano do sal. O sal vai continuar a cumprir o seu plano e basta para isso estar em contacto com o elemento que tem que transformar. A luz. Basta ser luz para o ambiente onde ela está, deixe de ser escuridão para estar iluminado. Amados, o cumprimento dos propósitos de Deus na minha vida, na vida da Igreja, só precisa de uma coisa, é que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Não precisamos mais nada. E eu aqui juntava-me ao clamor do Watchman Nee. Parem de fazer. Vamos parar de fazer o que andamos a fazer e vamos tão somente, no tempo de Deus e da forma e no modelo de Deus, cumprir a missão. Porque certamente Jesus Cristo será revelado e o plano redentor que Deus tem para o mundo será cumprido. Bom, e os irmãos agora olham para mim e dizem: bom, pastor, então vamos parar com tudo o que estamos a fazer, não é? Porque está tudo errado. Não é isso que eu estou a dizer. Certamente nós faremos muita coisa certa. Fazemos tudo o que fazemos certo, é Deus que nos está a dizer para fazer. Mas provavelmente, amados, andamos a fazer muita coisa, que são as nossas ajudas, no nosso tempo, na nossa impaciência, com boas intenções, é verdade. Abraão estava cheio de boas intenções. O propósito era o certo, um filho. Mas não nesse tempo, nem naquele modelo. Era um filho no tempo de Deus e da forma certa. Amados, eu não faço ideia, sinceramente, amados, isto ao longo desta semana, enquanto fui sendo perturbado por
tudo isto, eu não faço ideia o que é que Deus precisa de fazer connosco, o que é que Ele quer fazer connosco. Mas eu estou certo, sinceramente, que nós provavelmente não seremos muito melhores que Abraão e que precisamos de ouvir o que o Senhor nos diz hoje e ajustarmos à sua vontade e ao seu querer. O que é que isso vai provocar na vida de cada um de nós? O Senhor nos revelará. O que é que isso vai provocar na vida da Igreja? Certamente o Senhor revelará. Amém, amados? Podemos ficar de pé para terminar com a oração. Amados, eu queria só dizer-vos que tudo aquilo que Deus foi falando ao longo desta semana e que eu partilhei convosco é totalmente contra a minha natureza. A minha natureza é fazer. Tenho uma tendência brutal e humana de fazer, de querer dar ajudas a Deus. E o que Deus me disse esta semana é: para quieto, para de fazer aquilo que tu queres e faz aquilo que eu quero. Só mesmo pela sua graça, pela sua maravilhosa graça, isto pode acontecer. Irmão Carlos, pode nos dirigir a oração, por favor. Agradecemos, Pai bendito, pela tua palavra nesta noite. Ajuda-nos a colocar-nos na tua dependência e sob a tua orientação em cada momento da nossa vida, Senhor. Para que, submetidos à tua vontade, possamos fazer aquilo que tu desejas, ser sal e luz no meio deste mundo, Senhor. Agradecemos pela tua palavra. Pedimos a tua orientação para cada momento das nossas vidas. É o que nós te imploramos no nome santo de Jesus. Amém. Podemos ficar alguns minutos, se desejarem oração, e depois vamos abrir as portas laterais. Os irmãos, por favor, podem então sair, desejando que o Senhor nos abençoe ricamente nesta semana e dirija as nossas vidas.